Paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar Esdras, que é o filho de Seraías, da tribo de Levi. O nome dele quer dizer Yahvé ajuda. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Vamos então nos situar na história de Esdras. Era um período muito difícil para o povo de Deus, porque eles tinham sido saqueados pelos babilônicos, que com Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, botou fogo nas portas, derrubou os muros, levou todos os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. E eles estão nesse período presos dentro da Babilônia. E eles escrevem o Salmo 137. Quando você lê o Salmo 137, eu vou ler só um versículo que diz assim, o versículo 1 e 2. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoa-nos alguns dos cânticos de Sião. Eles então clamavam, começavam a chorar, presos na Babilônia. Deus então resolve levantar um império persa para dominar o império babilônico. E o rei Ciro, que era o rei persa, gostava do povo judeu, talvez porque eles eram também monoteístas e tratavam muito bem. E depois de um tempo, ele permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. Então nós vamos ver e vamos dividir esse livro de Esdras, tem 10 capítulos. E Esdras só aparece a partir do capítulo 7. Então, de 1 a 6 é o primeiro retorno, porque o livro conta o quê? Do povo que está exilado, retornando para Jerusalém. Vai haver 2 retornos. O primeiro retorno é com Zorobabel, no capítulo 1 ao capítulo 6, e a partir do capítulo 7 é Esdras voltando com a segunda turma para Jerusalém. Acontece que entre o capítulo e o capítulo 7 tem um espaço de 58 anos. E nesse espaço de 58 anos é inserido o livro de Esther. A gente, quando lê a Bíblia, ela não é escrita em ordem cronológica dos fatos, mas o nosso estudo está sendo em ordem cronológica dos fatos, inclusive incluindo alguns profetas. Esta época é a época dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estão exatamente nesta época e eles vão profetizar o povo, como nós vamos ver aqui nessa lição. Existiu 4 reis, que é o rei Ciro. Depois do rei Ciro, quando ele morre, assume Dario. Depois que Dario morre, o rei Artaxerxes. Mas antes do rei Artaxerxes, entre Dario e ele, existe o rei Assuero, que é o rei Xerxes. Não é o Artaxerxes, é o Xerxes, que é o Assuero, que é com a história de Esther. Esdras era sacerdote e escriba. No capítulo 1, então, vamos ler o versículo 1 a 3, que diz o seguinte. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, assim diz o rei Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor teu Deus. Aqui nós vimos que ele falou sobre a profecia de Jeremias. Então você pode anotar para ler Jeremias 25, 9, 11, 12, Jeremias 26, de 6 e 7, Jeremias 29, 10. Que é a profecia de Jeremias falando que o povo iria para o cativeiro. Nós não vamos ler, mas você depois pode ler essas profecias. Depois de 70 anos, então, o rei se levanta e fala que eles podem voltar para construir o templo.
E no versículo 5, então, nós vamos ver que então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Então eles começam a retornar com Zorobabel, a primeira leva de judeus voltando para Jerusalém. No capítulo 4 nos mostra que mesmo quem não foi, mandou dinheiro para as pessoas que iam voltar. Os líderes então se levantam, começam a organizar o povo para ver o retorno a Jerusalém. E nós vamos ver que muitas riquezas foram dadas para o povo poder voltar e ter dinheiro e como começar a reconstrução. E olha o que Ciro fez, no 7-11, Ciro devolve todos os utensílios da casa de Deus que estava lá no templo pagão dentro do Império Persa. 7-11 diz assim: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesabar, príncipe de Judá. Pulando por 11. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então, todos os utensílios foram devolvidos para a casa do Senhor. No capítulo 2, eles começam a retornar com Zorobabel. E retorna 42.360 judeus, mais 7.337 servos e servas, e 200 cantores e cantoras. E aqui todo no capítulo 2, eles vão dizendo o nome das famílias que estão retornando, e cada um foi assumindo um lugar dentro de Israel. Eles levaram 4 meses, porque a distância entre a Babilônia até Jerusalém era 1.500 quilômetros, e eles levavam 4 meses para percorrer. E o que eles fazem? Quando eles entram em Jerusalém, nós vamos ler o capítulo 3, de 1 a 3. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdote Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Primeira coisa que eles fizeram, reconstruíram, colocaram as bases do altar e começaram a oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. 50 anos que eles não faziam isso, mais ou menos. Eles ansiavam pela presença de Deus e eles sabiam que o altar, a oferta que eles ofereciam chamaria a presença de Deus para o meio deles. Então, eles fazem logo a construção do altar. E no 7º mês, você viu que eles chegaram, descansaram, 7 meses depois que eles começaram a construindo primeiro o altar. E o 7º mês era um mês sagrado para os judeus, porque existiam 3 festas. A festa das trombetas, que está em Levítico 23 a 25. O dia da expiação era outra festa, também em Levítico 23, de 26 a 32. E a festa dos tabernáculos, Levítico 23, 33 a 36 e 39 a 43, é a maior festa do Antigo Testamento. E no versículo 4, eles estão celebrando essa festa dentro de Jerusalém. Eles estão alegres, felizes. E tem uma coisa interessante. Eles escrevem o Salmo 126, que nós vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. De 1 a 3. Que lindo, né? Isso eles já dentro de Jerusalém, no retorno da Babilônia, do cativeiro. No versículo 7, nos diz aqui que eles deram dinheiro. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Eles então deram dinheiro para os sidônios e tírios para eles trazerem as madeiras do Líbano para Jope, para que eles pudessem começar a reconstrução do templo. Versículo 8, eles começam 2 anos depois, que eles já estão em Jerusalém, eles começam então a colocar o alicerce para a reconstrução do templo. E eles colocam os levitas como superintendentes para vigiar, cuidar da obra da casa do Senhor. E eles estão, como então no versículo 10, diz que eles vão edificando, e quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Coisa linda, eles não construíram de qualquer maneira. Quando eles foram colocar os alicerces, vieram os sacerdotes, os levitas com trombetas, símbolos, cantando, louvando ao Senhor, glorificando e se alegrando, porque eles estavam reconstruindo o templo. E no versículo 12 é interessante, porque os sacerdotes velhos que ainda estavam vivos e viram a primeira casa construído por Salomão, eles choraram quando viram. E os outros se alegraram, cantaram, se alegraram. E alguns sacerdotes antigos olhando, choraram. Mas é sempre assim, né, gente? Dentro de igreja também é desse jeito. Um se alegra, outros choram, um quer, outro não quer, né? É aquela misto de gente, cada um com seu pensamento. No capítulo 4, nós vamos ver que Satanás se levanta contra a obra do Senhor. Eu botei aqui, oposição externa e a paralisação da obra. Ele levanta com 5 estratégias. A primeira estratégia está no versículo 1, levanta adversários. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel. É sempre assim. O diabo sempre quer levantar adversários. Pode ser no trabalho, em casa, seja onde for. E na obra aqui da construção, ele levanta os adversários. Segunda estratégia, associação, está no versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Olha então o que Zorobabel responde para eles no versículo 3. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Porque eles sabiam que eles não podiam se associar a outros povos, outras pessoas, porque eles já tinham entendido que eles estavam ali para atrapalhar e não para ajudar. E eles tinham que fazer a obra do Senhor como Deus determinou. Eles, os judeus, reconstruindo o templo, com os levitas tomando conta dos turnos e de tudo como superintendentes da obra. No versículo 4, levanta a terceira estratégia do diabo, que é desânimo e inquietação. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Então, aqui disse que eles desanimaram o povo, inquietando, e a gente sabe que essa ansiedade gera desânimo, gera angústia, e foi isso que o povo tentou fazer. A quarta estratégia é frustração, está no versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Que coisa! Eles contrataram pessoas para frustrarem os planos dele, para tentar atrapalhar. Então a oposição era imensa para atrapalhar a construção do templo.
para criar frustração, para que eles parem de sonhar. A frustração cria isso, mas a gente tem que aprender o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo está em Salmo 30, versículo 5. A quinta estratégia de Satanás foi, versículo 6, levantar acusação. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Com essa acusação, eles escrevem uma carta ao rei. No versículo 11 ao versículo 24, nós não vamos ler, eles escrevem ao rei dizendo: essa cidade, rei, que estão edificando, foi uma cidade rebelde, e se eles conseguirem reconstruir toda essa cidade, os muros, o templo, eles não vão mais pagar tributos ao rei. E eles vão então discorrendo, falando, e eles ainda mandam no 15, a fim de que se busque no livro de crônica de seus pais, e nele achará que o rei saberá que aquela cidade foi rebelde, danosa aos reis das províncias, e nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que a cidade foi destruída. Por isso ela foi destruída. Chega no versículo 21, eles convencem o rei. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a autorização minha. E no 24, cessou, pois, toda a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, eles conseguiram, com essa carta, convencer o rei, e o rei paralisou a obra da construção do templo e da cidade. Então ele manda um edito, escreve um decreto avisando que só com ordem deles eles poderiam construir, e eles então paralisaram a obra. E a obra foi suspensa de 10 a 14 anos. No capítulo 5, nós vamos ler só um versículo, número 1, que diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, o que acontece? Eu falei que o profeta Zacarias, Ageu, é dessa época, dessa história. Então, levanta-se Ageu, que nós vamos ler, e profetiza. Nós vamos ver Ageu 1 a 4, Zacarias 4, 9 e Zacarias 6, 15. Nós vamos ler. Vamos ler então Ageu 1, de 1 a 4. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineiradas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ele exortando o povo a construir. E Zacarias 4, 9 diz assim: e as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Estas mesmas a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Se foi pelas mãos de Zorobabel que começou a obra, há de terminá-la. E 6,15 ele fala assim: aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Então, voltando para Esdras, então aqui no capítulo 5, eles retornam à construção. Por quê? Porque eles estavam obedecendo a voz de Deus através dos profetas. Deus usou Zacarias e Ageu para que eles voltassem a reconstrução, e eles começam a reconstrução novamente. Nós vimos no capítulo 4 que eles tiveram oposição externa. Vai se levantar também oposição interna, tentando atrapalhar a obra de Deus. O versículo 3 do capítulo 5 diz assim: neste tempo veio a eles Tatenai, governador da além do Eufrates,
Zetar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar essa casa e restaurar este muro? No 4, perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Pode um negócio desse? Se levantou perguntando: quem é que deu ordem? Quem é que está comandando isso daí? E o que esses homens fazem? E no versículo 5, eles não pararam a obra porque Deus estava com eles, até que saísse algum decreto do novo rei, dizendo se era para parar ou não. Então, esse Tatenai e Setar-Bozenai, eles resolvem escrever uma carta para o rei, igual os outros já tinham feito. 10 anos depois, entre 10 e 14 anos depois, eles repetem a mesma coisa, vão escrever ao rei fazendo a maior fofoca. Nós vamos ler do 7 a 17 a carta que eles escreveram. A parte B. Ao rei Dario toda a paz, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tus declararmos, para te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, o qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma esses utensílios e vai, leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então essa foi a resposta. Eles falaram o quê? Nós estamos edificando a casa que o rei Ciro nos permitiu. Voltamos à primeira turma com Zorobabel e estamos aqui, estamos construindo. Então, o rei resolveu procurar nos arquivos se isso era verdade. E eles acham um rolo com o decreto do rei Ciro. E ele fica impressionado. Aqui no capítulo 6, 4, diz o seguinte: a despesa se fará da casa do rei. Tudo, os utensílios é para voltar, para devolver, tudo o que eles tinham falado, eles acharam nesse decreto. E o rei Dario, então, se viu obrigado a também, em cima de um decreto que já existia, ajudá-los a reconstruir o templo, tudo isso que eles foram fazer. E no versículo 6, é incrível, olha o que ele fala: agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Zetar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompeis a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim, 8. Se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifique a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isso é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a esses homens, para que não se interrompam a obra. Que maravilha! O rei, então, reedita outro decreto e fala: não, vocês saem de lá, não fiquem aqui, deixa eles em paz.
E ainda vamos dar dinheiro, vamos dar oferta, tudo que eles precisar, pontualmente. Ou seja, talvez todo mês, toda semana, ninguém sabe como foi, eu sei que todo o tesouro do rei foi aberto para ajudar os judeus. Não adianta se levantar contra o povo de Deus, porque é Deus que peleja pelos seus. Depois que tudo ficou pronto, eles ainda deram muitas coisas para poder ter o holocausto, porque o rei sabia que era um custo muito alto, muitos animais, isso tudo era caríssimo. Então, aqui no 17:6, diz o seguinte: para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel. Estabeleceram então o sacerdote nos seus turnos, o levita nas suas divisões, segundo está escrito no livro de Moisés. Aqui então é a dedicação do templo. Eles fizeram um grande holocausto, uma festa ao Senhor. E no versículo 19 eles celebram a Páscoa, felizes da vida, porque já tinham reconstruído o templo, já estavam super felizes. Agora, dessa história, onde eu parei até a segunda volta do povo, que eles vão voltar com Esdras, como eu disse no começo da lição, tem uma lacuna de 58 anos, onde entra o livro de Esther. O próximo estudo nosso é Esther. Então, nós vamos ver tudo isso. Agora, então, nós vamos ver Esdras, com o rei Artaxerxes, no capítulo 7. Nós vamos ler, então, o capítulo 7, o versículo 8, 9 e 10, que diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano do rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Eu falei que Esdras, além de escriba, ele era sacerdote. Então, ele está voltando, você viu aqui que ele entrou no 1º mês, chegou no 5º, porque era 4 meses, como eu disse, que levava para chegar. Ele chegou, então, com várias pessoas. No 7 diz assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, ele chegou com toda essa turma, como eu disse, ele era sacerdote, ele chegou para levar o povo a um encontro com Deus, a uma consagração. Então, isso é a segunda vinda do povo. Eles vieram, retornaram com Zorobabel, construíram o templo. Agora, eles estão voltando, quase 60 anos depois, com Esdras, outra turma, e vamos ver o que Esdras fez. E eles foram liberados, olha o que o rei Artaxerxes escreveu, por mim, no 13, por mim se decreta que no meu reinado todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Que coisa linda, ele liberou o povo. Quem quiser voltar para Jerusalém está liberado. Então, quem quis, voltou com Esdras. Como Zorobabel recebeu dinheiro do povo e do próprio rei Ciro para retornar, Esdras também. Olha o que está escrito no versículo 20. É um cheque em branco que ele recebeu, né? E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Tudo que você precisar, Esdras, você vai ter. Então, Esdras volta também com toda a condição financeira para entrar dentro de Israel e ajudar o seu povo, com a segunda leva de gente. São os remanescentes retornando a Israel, é Deus trazendo o povo de volta à sua terra depois de 70 anos de cativeiro. E o rei diz uma coisa a Esdras no versículo 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julga a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos que sabem as leis de teu Deus e ao que não as sabem, para que lhes faça saber. Ainda vou ler o 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão.
Então o rei esperava, em retorno à sua generosidade, que Esdras governasse bem, colocasse magistrado, fizesse uma boa justiça sobre o povo, sob seu controle, não permitisse nenhum levante contra o império, contra ele, fosse um aliado do rei. Na realidade, o rei queria uma tranquilidade na Palestina, enquanto ele fazia outras conquistas, inclusive o Egito. E o versículo 27 e 28 é a resposta de Esdras ao decreto do rei, exaltando o Senhor, e é a prova do caráter de Esdras. Olha o que ele diz aqui. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim as suas misericórdias perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. E no 8, então, ele vai voltando fazendo a viagem. E o 8, de 1 a 14, é a lista dos que voltaram com Esdras. Eles, quando começam a voltar, eles viram aqui no 21, 23, acontece coisa interessante, porque eles tinham dinheiro, mas eles não tinham a escolta policial. Porque eles iam atravessar algumas províncias, iam levar 4 meses para chegar lá. Então, eles resolveram o quê? Já que eles não tinham escolta, eles resolveram confiar no Senhor. A maior escolta do mundo é o Senhor com seus anjos. Então, no 21 a 23, diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Arrafa, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhes havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Coisa linda. Ele, em vez de pedir ao rei uma escolta policial, ele falou, não, eu já falei para o rei que nós confiamos no Senhor e nós vamos honrar. Botou todo mundo para orar, para jejuar, e teve uma jornada feliz e chegou em Jerusalém são e salvo, sem problema nenhum na viagem, com a segunda turma retornando para Israel. No capítulo 9, nós vimos que Esdras, o sacerdote, quando chega em Jerusalém, ele se depara com uma situação terrível. Nesses 10 a 14 anos, nesse período que aquela turma tinha chegado em Jerusalém, o que eles fizeram? Eles casaram com os povos que estavam lá, com mulheres pagãs, e ele encontra a situação terrível. Esdras, então, no capítulo 9, de 5 a 15, ele começa a orar. Como que ele vai fazer? Olha a situação espiritual que Israel se encontrava. Acabaram de chegar na terra e já estavam misturados e corrompidos. A questão não era o casamento interracial, e sim interreligioso. Porque interracial, nós vamos ver na Bíblia, Zípora, em Êxodo 2, de 21 e 22, que é a esposa de Moisés, ela não era judia, Raabe, a prostituta, Josué 6, 25, e Ruth, a moabita, Ruth 1, 4. Todas essas 3 mulheres casaram com o povo de Deus, mas elas tinham Deus verdadeiro como Deus delas. Todas elas fizeram essa profissão de fé e escolheram o Senhor. Acontece que quando Esdras está dentro de Jerusalém, o povo está todo misturado com aqueles deuses, aquela confusão. Esdras então vai orar para ver o que ele tem que fazer, como que ele vai falar para o povo. A situação era desesperadora. Esses casamentos mistos enfraqueceram a comunidade de Israel. As mulheres pagãs tinham deixado a comunidade de Israel à beira da apostasia total. Essa é a situação que Esdras, como sacerdote, encontra Israel. Por isso, Esdras, então, insiste para que eles se separem dessas mulheres. E aqui, nesse momento, eu vejo que é uma situação dificílima. Já tinham filhos e muitos agora tinham oportunidade. Já não queria mulher, né? Então é hora de separar. A mulher já não queria o marido, então estava achando é bom. Então houve um momento muito triste nesse momento. Então, no capítulo 10, o versículo 1,
Esdras atraiu o povo com seus altos gemidos e choro. Ele já estava no templo chorando, implorando a Deus o que ele iria fazer com essa situação de Israel. E aí o povo aparece, todo mundo se junta, há uma assembleia geral, houve jejum no versículo 6, eles começam a jejuar para tomar uma decisão. No 7, foi necessário um decreto preliminar requerendo a presença de todo o remanescente de Judá. A multidão se reuniu na praça do templo e seria uma assembleia geral. No 8, aqueles que ignorassem o decreto acerca da assembleia e não aparecessem dentro de 3 dias seriam excluídos do novo Israel. O povo então faz todo um concerto, eles aceitam, se reúnem, fazem a congregação inteira, concordou com o decreto, ninguém se rebelou, mas nós vemos que anos à frente eles de novo fazem casamentos mistos com mulheres pagãs. Nós vamos ver isso lá na história de Neemias 13, 23. A função de Esdras foi muito difícil, foi voltar o povo a Deus, e o povo estava misturado, e o problema não era ter misturado as raças, e sim, eles se misturaram espiritualmente. Ele foi para levar o povo a Deus, chegou lá, já estava aquela bagunça, ele então conversa com o povo, explica, o povo entendeu, retorna ao Senhor. Eu quero crer que houve paz e tranquilidade entre o povo, tudo foi restabelecido, tudo com ordem. Nós terminamos mais uma história, vendo agora o povo de Deus retornando do cativeiro para dentro de Israel, eles se consagrando ao Senhor, se consertando aqueles que estavam ainda com a vida toda enrolada, arrumaram, e termina toda essa história, eles se consagrando ao Senhor. Então, se você gostou dessa lição, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho que quando eu colocar mais um estudo você será notificado. Então nós terminamos mais um estudo e nós vamos então agora orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós vimos, ó Deus, que lindo o retorno do povo a Israel, saindo do cativeiro depois de 70 anos e entrando em liberdade com o Senhor de volta à terra deles, a terra prometida que o Senhor deu desde Abraão. Senhor, nós queremos estar diante da Tua presença, sempre em unidade, em comunhão com o Senhor. Queremos ser um, ó Deus. Queremos que o Teu povo esteja unido aqui na face da terra, todo o povo de Deus. Queremos orar por essa pessoa que está ouvindo, está assistindo esse estudo, que ela seja ricamente abençoada neste dia. Meu Deus, eu peço que Tu entre na mente, na alma, no coração, no corpo, para que ela seja do pé à cabeça abençoada pelo Senhor, da planta do pé ao fio do cabelo, todo ser sinta a presença do Espírito Santo de Deus te tocando. Toca essa vida, Senhor, abençoa, santifica, purifica. Meu Deus e meu Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, de toda intenção maligna de nos atingir. Esconde-nos, ó Deus, atrás da cruz do Calvário. Nos deixe, Senhor, em Tuas mãos, que é o melhor lugar de estarmos, diante da Tua presença. Guarda nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, a Rainha Esther.